Olá a todos! Hoje a gente vai falar sobre a fatoração de polinômios, tá? A gente já falou sobre os produtos notáveis e agora a gente vai fazer a operação inversa de alguns produtos notáveis, tá? Que é a fatoração. Então, ó, fazer a fatoração ou fatorar um polinômio é expressá-lo como produto de dois ou mais polinômios. Lembrando que produto é vezes, tá bom? Quando a gente fala em produto é porque é vezes. Então, a gente vai fatorar e expressar como um produto de dois ou mais polinômios. Então, a gente vai falar hoje, primeiro caso de fatoração, que é o fator comum em evidência, tá? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui, o primeiro exemplo, tá? AX mais BX. Então, a gente primeiro tem que entender o nome da fatoração para a gente saber qual que nós vamos usar. Então, ó, fator comum. O que é o fator comum? É o número ou a letra que vai estar em comum nos dois termos, dos dois lados, tá? Quem que vai estar repetindo nos dois lados? Sempre vai ter alguém repetindo nos dois lados, por isso que é fator comum. Em evidência é porque ele vai deixar ele sozinho, tá? Evidência vai estar ele evidente sozinho lá chamando a atenção, que é o caso aqui, ó, do X. É o X que ele é comum aqui e aqui. Então, ele vai ficar em evidência aqui, tá? Então, ó, a gente vai fazer agora uma divisão de polinômios para colocar esse x aqui em evidência. Então, olha só, o AX, se eu pegar AX e dividir por x, vai sobrar quem? O A, tá? Vou tirar o x daqui e vou colocar aqui. Vai sobrar quem aqui dentro? O A. Coloco o sinal de mais, que tá aqui. E aqui o BX, se eu tirei o x e coloquei ele em evidência, quem que sobra lá para dentro? O B. Então, x em evidência, sobra quem? A mais B entre parênteses, que não pode esquecer. Quando a gente faz o inverso, ó, se eu faço agora a multiplicação, porque é colocar em forma de produto, que nós vimos ali, né? Se eu fizer a operação inversa, ó, aqui é uma propriedade distributiva, ó. X vezes A dá quanto? AX. X vezes B, né? Fazendo a multiplicação. X vezes A, AX, ou XA, que é a mesma coisa. X vezes B, BX. Tá vendo? Então, a gente volta pra gente ver se tá certo. A gente faz a operação aqui. A gente vai ver que vai dar o mesmo valor lá. Tudo bem? Agora, o segundo exemplo aqui é 6x. Quando a gente pega o 6 e faz a fatoração do 6, né? Quando a gente pega o 6 e faz a decomposição do 6, ó, 6 é divisível por 2, que dá 3, e 3 é dividido por 3, que dá 1. Não é assim que a gente faz? Então, a fatoração do 6 é o quê? 2 vezes 3. Então, tá aqui, ó, a fatoração do 6. 2 vezes 3 e o x que tá aqui do ladinho, que não tem nada para fazer com ele. Sinal de mais. O 10, a fatoração do 10. O 10 é o que fatorado? 10 por 2 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Então, a fatoração do 10 é 2 vezes 5. Então, tá ele aqui. E o z também tá aqui, que não tem nada para fazer com ele. Então, agora, vamos observar na fatoração que eu fiz quem que é evidente, quem é o fator comum aqui. Então, a gente percebe que eu tenho o 2 aqui e o 2 aqui. E ninguém mais repete. Então, o 2 é meu fator comum. Coloquei ele aqui em evidência. O que vai sobrar para eu colocar entre parênteses? Ó, sobrou aqui 3x. Então, coloquei o 3x, o mais, e aqui o 5z. E agora terminou, não tem mais nada para fazer. Então, se eu pego aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6x e 2 vezes 5 dá 10z. Show? Muito fácil, né? Agora o 3, ó. O 3 eu tenho 5a ao quadrado b menos 6ab. Então, o 5 para fatorar, não tem como fatorar o 5, porque ele é número primo, né? Então, já coloco ele aqui, 5 normal. A ao quadrado é porque eu peguei o A e fiz vezes A, por isso que deu A ao quadrado. Então, ó, A vezes A. Se fosse A ao cubo, é A vezes A vezes A, tudo bem? E o B também, não tem mais nada para fazer com B, coloca ele aqui. Sinalzinho de menos.
O 6 fatorado nós já fizemos aqui, que é 2 vezes 3. O A e o B também já estão fatorados, não precisa. Então, agora a gente vai observar quem que é o fator comum para colocar em evidência. Então, eu tenho A aqui e A aqui, eu tenho um A e um A aqui. Então, o A em evidência. Tenho B aqui e B aqui. Então, coloco o B em evidência também. E só eles dois, não tem mais ninguém, tá? Agora, entre parênteses, o que vai sobrar para eu colocar entre parênteses? Sobrou 5A, então eu coloquei 5A, o menos, tá aqui, e o 2 vezes 3, que a gente tem que multiplicar ele, não pode botar ele assim. 2 vezes 3, 6. Então, é assim que faz, muito simples. E agora o quarto exemplo, que é um pouquinho maior, mas não tem dificuldade nenhuma, tá? Vamos lá. 10x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 5x. Vamos fatorar o 10. O 10 já tá até aqui já fatorado, ó. 10 vai o quê? 2 vezes 5. Então, é 2 vezes 5 e é x ao cubo, então é x vezes x, tá? Porque são 3, ó. 1, 2, 3, multiplicando. Aqui, menos 15. O 15 fatorado, eu não fiz, vou fazer ele aqui, ó. 15. 15 não é por 2 porque não é par. Então, 15 por 3 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, é 3 vezes 5. Então, tá aqui, ó. 3 vezes 5. X ao quadrado é x vezes x. Mais 5 que não precisa e o x também que não precisa. Então, ó, tá a fatoração todinha aqui embaixo. Agora, vamos achar o fator comum em evidência, ó. Eu tenho o 5 aqui, aqui e aqui. Tem que estar nos três termos, tá? Então, o 5 é um fator comum e um x também é fator comum, tá? A gente pega um xzinho só, tá? E vamos ver o que sobra para colocar lá dentro. O 2 não é fator comum, o 3 não é, tá? Então, eu só tenho o 5 e um x só, porque aqui só tem um x, não tem mais pra gente colocar, tá bom? Então, ó, 5x é o fator comum. Coloquei ele em evidência. O que vai sobrar entre parênteses? Vamos lá. Sobrou 2 e x ao quadrado, porque são 2, tá vendo? 2x ao quadrado. O menos daqui, o 3 e o x, botei o 3x. E aqui tem que colocar alguma coisa. Quanto que é 5 dividido por 5? 1. Então, vai dar 1, tá? O que sobra aqui, ó, desse aqui é 1. Porque, ó, 5x vezes 1 dá 5x. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado da aula, tá? Essa foi a nossa primeiro caso de fatoração de polinômios, que é o fator comum em evidência. Até a próxima aula. Tchau!